Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre 4 verbos: to say, to tell, to speak and to talk. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, e é uma coisa muito importante, é a forma desses verbos no passado. Primeiro, o verbo to say. No passado ele fica said. Muito importante essa pronúncia, porque muda bastante, certo? Depois nós temos o verbo to tell, que o passado fica told. O verbo to speak, no passado fica spoke. E o talk, no passado, fica talked. Ele é o único deles que é o verbo regular, por isso que a gente coloca ed no final. Sempre lembrando que o e, antes do d, nos verbos regulares, a gente não pronuncia, certo? Eu quero separar esses 4 verbos em 2 pares. Primeiro nós vamos falar sobre o verbo to say e to tell. O verbo to say a gente vai utilizar quando a gente fala, quando a gente diz alguma coisa, sem necessariamente que a pessoa que ouviu seja relevante naquela frase. Por exemplo, ela disse que ela vai viajar. She said that she will travel. Nessa situação, ela disse que ela vai viajar. Para quem ela disse? Não importa. O que importa é que ela disse que ela vai viajar. Agora, quando a gente utiliza o verbo to tell, o que importa, o que é relevante na frase, é quem ouviu. Por exemplo, ela me disse que ela vai viajar. Nesse caso, ela me disse. Então é importante. Então nesse caso fica she told me that she will travel. Perceba que nesses 2 exemplos eu falei em português, ela disse. Muito importante. Existe... Oi? Não tinha aparecido ainda, né, cara? O que acontece é que sim, a gente tem traduções para cada um desses 4 verbos. Mas, em português, essa diferenciação não é tão clara. A gente utiliza, por exemplo, o verbo to say, a gente utiliza a tradução dizer. O verbo to tell, contar. To speak, falar. To talk, conversar. O que acontece é que, em muitas situações, a gente usa qualquer um desses verbos e tá tudo certo. A ideia é a mesma, a mensagem é a mesma. Em inglês, não. Em inglês, cada um tem uma situação específica que a gente vai utilizar. Quando alguém simplesmente diz alguma coisa, quando não tem a outra pessoa que está ouvindo, a gente usa o verbo to say. Quando a pessoa que está ouvindo é importante, no contexto, a gente usa tell. Algumas exceções importantes. Em inglês, existem algumas situações que a gente vai utilizar o tell sem necessariamente utilizar uma outra pessoa que está ouvindo. A gente vai utilizar tell com algumas coisas importantes que a gente vai dizer, algumas coisas específicas que a gente vai dizer. Por exemplo, contar uma história. To tell a story. We're here to tell a story. To tell a story. They tell the story. Tell the story. Dizer a verdade. To tell the truth. To tell the truth. Me enough to tell the truth. Contar uma mentira. To tell a lie. Never tell a lie. Quick, tell a lie. E contar um segredo. To tell a secret. Never tell the secrets. Essas situações, eu gosto de falar para os meus alunos memorizarem como se fossem expressões, tá? Porque essas situações, elas são bem fora da regra. Agora, nós vamos falar sobre os verbos to speak e to talk. O verbo to speak, a gente vai utilizar em 2 situações, principalmente 2 situações, que são quando a gente fala algum idioma, por exemplo, eu falo inglês, I speak English, ou quando a gente fala com alguém, normalmente utilizado num contexto mais formal. Por exemplo, eu preciso falar com o gerente. I need to speak with the manager. Agora, o talk, a gente vai utilizar quando a gente estiver falando sobre a ideia de conversar, quando necessariamente tem uma troca. Tem 2 pessoas conversando, trocando uma ideia. Por exemplo, eu preciso conversar com você. I need to talk to you. Nós conversamos por horas. We talked for hours. Observação importante. Normalmente, a gente traduz o com, em português, para with. Por exemplo, eu falo com você. I speak with you. Mas é muito comum quando a gente utiliza o verbo to talk, quando a gente vai falar conversar com alguém, a gente utiliza talk to. Por exemplo, eu preciso conversar com você. I need to talk to you. É importante você saber que se você usar o talk com with,
não tá errado. É mais comum utilizar o talk to, mas o talk with também, tranquilo. É tranquilo? É tranquilo mesmo. É tipo, um tempo atrás eu acho que era errado, mas depois se tornou informal. E a galera entende e tá tudo certo. Hoje em dia, talk to, talk with, normalmente se ensina que tanto faz. Resumindo, para você não esquecer mais, o verbo to tell a gente utiliza quando a gente diz alguma coisa para alguém. O verbo to say é a ação de expressar algo, sem necessariamente dizer para quem. O verbo to speak é a habilidade de falar, seja falar um idioma ou falar com alguém em uma situação um pouco mais formal. E o verbo to talk é conversar, duas pessoas ou mais, trocando uma ideia. Deixa o like, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse e deixe sua dúvida aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo explicando e respondendo as principais questões de vocês. Ok, guys? So thank you very much and see you next week. Bye bye!